Olá, sexto ano, bem-vindo à nossa aula de número 16. Estamos na apostila número 2, vamos para a correção dos exercícios propostos, começando na página 2. Lá na página 2, a gente leu um texto na aula passada e você tinha que resolver esse exercício aqui, dizendo qual o trecho do cordel você consegue perceber a importância da água. Então, a professora colocou aqui para que serve pra gente, né? Para banhar, para o verde crescer, para a flor florescer, para a safra ser boa, para umedecer a cena, refrescar o calor, e ela é a seiva da vida, porque os corpos são formados, na sua maior parte, por água. Na questão 2, porque essa substância é essencial para a vida, então já colocamos aqui também. Mas a professora escreveu também, porque sem a presença da água líquida não haveria a produção de oxigênio, a fotossíntese, a constituição dos corpos, a refrigeração da atmosfera, tá bom? Vários fatores. Lá na página 8 e 9, a gente tem as atividades do capítulo para ver o que foi compreendido. Então, vê bem, aqui a gente tem os elementos químicos, cada um com a sua cor e uma nomenclatura, né? Uma simbologia, uma leitura de infográfico. Aí no exercício 1 era para você observar esses elementos e daí ver a sua constituição. Então, na letra A, a gente tem duas bolinhas vermelhas, então tem 2 oxigênios e uma bolinha cinza. E daí o resto não tem. No segundo, a gente tem 2 bolinhas cinzas claras, pequenininhas, e uma amarela. Então, você marcaria lá a composição de 2 hidrogênios e um enxofre. No exercício 2 tem uma certa pegadinha, porque é um exercício de associação que tem 3 dados para 5 itens. Isso significa que você pode repetir a informação. Então, o 1 era o mesmo elemento químico, No segundo tinha que ter o carbono na constituição, e o terceiro por 2 elementos químicos diferentes, sendo que um deles tinha que obrigatoriamente ser o hidrogênio, tá? Então você colocaria o número 1, o mesmo elemento químico, é o que não tem repetição, então é este e este. O 2, o carbono é o pretinho, então o único que tem o pretinho é esse. E o 3, elementos químicos diferentes, tendo hidrogênio, então, aqui tem 2 elementos químicos e bolinha cinza. Aqui tem bolinha cinza, mas é um elemento químico só e você já tinha preenchido antes. E aqui tem 2 hidrogênios e um enxofre e você ainda não teria marcado. Então, repete o número 1 e repete o número 3, tá? No exercício 3, ele está dizendo que a água é o líquido em maior abundância e ela tem uma propriedade única. A propriedade da água é solvente universal. Presta bem atenção nessas palavras. Solvente, porque tem a capacidade de dissolver, e universal, porque faz sobre qualquer coisa. O que varia é o tempo que você vai deixar esse produto de molho. Mas se você puser uma calça jeans, pode ser 4 anos, 10 anos, vai dissolver. Uma barra de ferro pode ser 1 década, pode ser 5 anos, vai sofrer processo de oxidação, porque na água tem oxigênio, vai dissolver. Então, não importa o produto, que a única diferença entre os produtos vai ser o tempo. No exercício 4, entre a substância apresentada, o que seria uma mistura, e essa mistura tinha que se dissolver com a água, tá?
Então, o sal dissolve com a água? Sim. O óleo dissolve na água? Não. O açúcar dissolve na água? Sim. O álcool se mistura com a água? Sim. Você não consegue ver. Qualquer dúvida, faz uma experiência em casa. Não precisa gastar 1 litro. Faz um copinho, meio copinho, um fundinho do copinho, só para ter a prática, tá? Na página 9, então, você teria que assinalar o material que é formado por apenas um tipo de substância. Então, aqui você só tem uma alternativa para marcar. Só o gás oxigênio, que é o que a gente respira, que é formado pelo elemento químico oxigênio. O elemento químico oxigênio é O-2, que é a posição na tabela periódica. E o gás oxigênio é 2 átomos de oxigênio para poder fazer. Esse aqui é como se fosse O-2 ligado com O-2, tá bom? A água do mar você não vai marcar porque ela tem sais minerais dissolvidos. O sangue tem várias substâncias diferentes. E a água mineral, como o próprio nome já está dizendo, tem sais minerais dissolvidos, você não pode marcar. Os materiais formados por um único tipo de substância são chamados de substâncias puras, tá? O 6, o que é uma mistura? Uma questão formada por 2 partes. Ele quer saber o conceito e a forma. Então, você tem que dizer, a tua resposta é formada por 2 partes. O que é uma mistura? É um produto formado por vários subprodutos. E como é possível você diferenciar uma homogênea de uma heterogênea? A homogênea, então, ela é uniforme, você não consegue ver nenhuma fase, ela é formada por uma fase só. E a heterogênea, ela é disforme, porque ela é formada por várias fases, tá? No exercício número 7, era para você observar as imagens e escrever na legenda. Então, a massa de pão, você tinha que escrever se era homo ou se era hétero. Homo significa igual. Homo é igual. E hétero é diferente. Então, aqui, embora seja formado por farinha, água, ovo, óleo, você não consegue enxergar esses produtos. Você não vê o ovo aqui como o ovo é. Então, embora seja formado por vários produtos, é uma mistura, vários produtos, sem fase. Creme dental é uma mistura sem fase. Aqui você consegue ver, mesmo que você misture, que você pique a carne, pique a batata, pique o ovo, pique o alface, pique o tomate, misturando tudo isso aqui, você iria ver pedaços de alface, grão de arroz, grão de feijão, pedacinhos de batata, pedacinhos de carne. Você conseguiria identificar os produtos. Então, aqui é heterogêneo. Aqui a mesma coisa, ó. Embora todo mundo seja feito de chocolate, você consegue identificar as camadas por causa das cores, porque a intensidade do produto é diferente. A intensidade de cor, porque o volume, a densidade de chocolate foi alterada. Então, é heterogênea. Você consegue ver as fases do bolo de chocolate. Aqui embaixo era para você preencher as lacunas de acordo com o solicitado. Então, que tipo de mistura é isso aqui? Já que você está vendo as cores, é hétero. 1, 2, 3 fases. O mais pesado é o que está no fundo. O mais leve
é o que está em cima e o do meio é o intermediário, que é o branco. Aqui, ó, fica até meio estranho da gente observar, mas é como se fosse o caso da limonada, tá? Como se a rolha fosse o gelo. Então, aqui no fundo do copo a gente vê moedas, dinheiro afundado. Aqui a gente vê uma rolha boiando e aqui no meio a gente consegue ver água. A gente consegue ver água no copo todo. Então, é uma mistura heterogênea formada por várias fases. A moeda, a rolha e a água. O mais denso está no fundo, a moeda. O menos denso, mais leve, é a rolha. E o intermediário é a água. Tudo bem até aí? Então tá bom. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.